geral sobre os anos 60. Em abril de 1960, os Estados Unidos lançam o primeiro satélite meteorológico. Em 12 de abril de 1961, o russo Yuri Gagarin torna-se o primeiro homem a entrar no espaço. O homem chega à Lua em 20 de julho de 1969, através da missão Apollo 11. Esportes. Em 1960, foram realizados os Jogos Olímpicos na cidade de Roma, na Itália. Em 1962, é realizada a Copa do Mundo de Futebol no Chile. O Brasil torna-se bicampeão mundial. Comunicações. Em 1º de maio de 1963, a TV Tupi faz a primeira transmissão em cores da televisão brasileira. Em 25 de junho de 1967, ocorre a primeira transmissão de televisão via satélite. Em outubro de 1969, é enviado o primeiro e-mail da história entre computadores localizados em áreas distantes. Criação da ARPANET em abril de 1969, o embrião da internet. Guerras e conflitos. Em agosto de 1961, ocorre a construção do Muro de Berlim. Em 5 de junho de 1967, começa a Guerra dos 6 Dias. Israel ataca Síria, Egito e Jordânia. Final da década de 1960, aumentam os protestos dos Estados Unidos e no mundo contra a Guerra do Vietnã. Fortalecimento dos movimentos pacifistas. Em 3 de janeiro de 1961, os Estados Unidos rompem as relações diplomáticas com Cuba. Cultura e arte. Em dezembro de 1967, é criada a FUNAI, a Fundação Nacional do Índio. Em abril de 1968, é lançado um grande sucesso do cinema, 2001, Uma Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Inauguração do MASP, Museu de Arte de São Paulo, em 7 de novembro de 1968. O movimento hippie ganha força nesta década. Política nacional e internacional. Em 21 de abril de 1960, a capital do Brasil é transferida do Rio de Janeiro para Brasília. Em 3 de outubro de 1960, Jânio Quadros é eleito presidente do Brasil. E em 25 de agosto de 1961, Jânio Quadros renuncia. No ano de 1963, ocorre um plebiscito no Brasil, que coloca fim ao parlamento e define retorno do presidencialismo. Em 22 de novembro de 1963, enquanto fazia uma visita a Dallas, o presidente J.F. Kennedy é assassinado. Em 31 de março de 1964, um golpe militar no Brasil tira o poder o presidente João Goulart, início da ditadura militar no Brasil. Em 1966, tem início a Revolução Cultural da China. No ano de 1967, no Brasil, é promulgado uma nova Constituição brasileira. No ano de 1967, o líder revolucionário socialista Ernesto Che Guevara é morto na Bolívia. Em 4 de abril de 1968, é assassinado o ativista pelos direitos civis Martin Luther King. Sobre a música, em novembro de 1962, é gravado o primeiro disco dos Beatles, intitulado Please Me Please. O lançamento ocorre em março de 1963. Esta década foi marcada pelo grande sucesso musical desta banda de rock. No Festival de MPB em 1965, com a canção Arrastão, Dia do Lobo e Vinícius de Moraes, Elis Regina começa a fazer sucesso no cenário musical brasileiro. No final da década, tem início ao tropicalismo,
importante movimento cultural brasileiro. Janis Joplin é o símbolo do movimento do contracultura na música. Em 1965, a TV Record lança o programa dedicado à música brasileira chamado de Jovem Guarda. O programa durou até o ano de 1968. Realização em 1969 do primeiro Festival de Woodstock, nos Estados Unidos.